O reino de Deus, olha, essa com certeza é uma das frases mais conhecidas na teologia cristã. Só que apesar de ser tão central, é também uma das mais incompreendidas. E não é só uma expressão religiosa, sabe? É o verdadeiro coração da mensagem de Jesus. Então, vamos mergulhar nisso juntos. Então, vamos direto ao ponto. O que, afinal de contas, é o reino de Deus? Se a gente sair por aí perguntando, é bem provável que apareçam várias respostas diferentes. E é justamente nessa complexidade que a nossa análise começa. Para alguns, é um governo literal, algo que vai acontecer no futuro. Para outros, é a própria igreja. Tem gente que defende que é uma natureza nova dentro da gente, ou então a manifestação de milagres, ou até um estado de paz e justiça social. A verdade, cada uma dessas ideias é como se fosse uma peça do quebra-cabeça. Elas fazem parte da imagem, claro, mas não são a imagem completa. O conceito é muito mais profundo. E para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a primeira grande pista exige uma mudança radical de perspectiva. Em vez de olhar para fora, para estruturas, para governos, para eventos futuros, o ponto de partida está em outro lugar, dentro de nós. O próprio Jesus deixa isso bem claro com uma afirmação que é até surpreendente. O reino de Deus não é algo que se observa do lado de fora, ele está dentro de nós. Esse é o fundamento. É uma realidade interna, uma transformação que acontece primeiro no coração, antes de qualquer manifestação no mundo. Começa como uma sementinha, invisível a olho nu. E qual é a chave que abre a porta desse reino interior? A palavra é metanoia. Embora muitas vezes a gente traduza como arrependimento, o significado é muito mais profundo do que só sentir remorso. É uma reconfiguração completa da mente, uma mudança total na forma de pensar, trocando a lógica do mundo pela lógica do reino de Deus. Mas essa transformação interna não é um processo simples nem passivo. Pelo contrário, ela exige uma preparação ativa e, muitas vezes, bem agonizante. Uma jornada que é facilmente confundida com uma simples espera. Para a gente entender essa preparação, duas palavras em hebraico lá do Salmo 37 dão uma pista incrível. A primeira é descansar, damá. Isso não quer dizer relaxar, não. É um termo militar que significa manter a posição, uma submissão ativa sob pressão. A segunda é esperar, chuva, que descreve uma espera com angústia, sabe? Uma tensão interna quase insuportável. Nenhuma das duas sugere passividade. As duas falam de uma intensa luta interior. E aqui está o grande paradoxo. A preparação para o reino é sobre dominar o nosso eu interior. É conseguir manter uma calma por fora, uma submissão a Deus, enquanto por dentro existe uma verdadeira guerra, com todos os impulsos querendo reagir, lutar ou fugir. Mas afinal, por que toda essa preparação interna é tão importante assim? Porque é ela que nos alinha para momentos em que o pessoal encontra o cósmico. A Bíblia descreve esses momentos como visitações divinas, que são instantes em que Deus intervém diretamente na história. E essas visitações, olha que curioso, elas têm duas faces. Para aqueles que estão preparados, alinhados com Deus, elas são um momento de graça, de promessa, de salvação. É só pensar em Abraão e Sara. Mas para os desalinhados, a mesmíssima visitação se torna um momento de juízo, de exposição e de disciplina, como foi o caso do exílio na Babilônia. E isso nos traz de volta ao ponto principal. A preparação interna é absolutamente crítica. A visitação divina não muda. O que muda é a condição de quem a recebe. A mesma presença de Deus que para um é bênção, para outro pode ser juízo. Tudo depende do estado do coração. Certo. Agora, vamos conectar todas as peças. A mudança interior, a preparação, que é bem difícil, e o grande objetivo final do reino. Então, como é que se constrói esse reino interior? A Bíblia nos dá um verdadeiro passo a passo. Começa com a fé, que é o alicerce. E sobre essa base, a gente é chamado a adicionar, camada por camada, virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência. É um processo intencional de crescimento, de fortalecer a estrutura do reino que já existe dentro da gente. A parábola do grão de mostarda captura essa ideia de um jeito genial. O reino de Deus começa como a menor das sementes, algo pequeno, quase invisível dentro de uma pessoa. Mas o seu destino é crescer, crescer até se tornar algo colossal, uma estrutura tão grande que começa a impactar e abrigar ao mundo ao redor. Isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. Nessa perspectiva, o papel de quem crê não é simplesmente esperar passivamente pela volta de Cristo, é participar ativamente na expansão do reino.
A ideia é que, ao construir e expandir coletivamente esse reino aqui na Terra, nós estamos, de fato, criando as condições para sua consumação final. E bom, tudo isso nos deixa com uma pergunta final e muito pessoal. Depois de toda essa jornada, do interior para o exterior, a reflexão é inevitável. Se uma visitação divina acontecesse hoje, agora, o que ela encontraria em nós? Um coração preparado para receber graça ou um estado que precisa de juízo? A resposta, como vimos ao longo de toda essa explicação, começa e termina dentro de cada um.